traiçoeiro das ondas em que navegas? Vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é sexta-feira, acreditem, 1º de abril de 2016, e estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme para discutirmos um pouco mais sobre os conceitos da doutrina espírita, sobre a visão dos ensinos do Mestre Jesus, no olhar, na perspectiva da doutrina espírita. Como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando semana a semana o mesmo tema que é abordado tanto na unidade do Jardim Itália do Centro Espírita Paulo de Tarso, quanto aqui na Rua do Café, na unidade aqui do bairro Capela. Muito bem. Esta semana, o tema envolve o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. E nesse capítulo O Cristo Consolador, nós vamos iniciar as nossas reflexões primeiro através da análise da passagem evangélica em que o Mestre faz as suas asserções, nos convidando a segui-lo. Então, nós vamos encontrar lá nas anotações do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós vamos encontrar o Mestre assim se expressando. Aliás, eu considero essa uma das mais belas passagens, uma das mais consoladoras passagens, e também que nos estimula a buscarmos um rumo mais sólido para a nossa caminhada evolutiva. Então Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muito bem. Será que se nós carregarmos 50 quilos com Jesus é mais leve do que carregarmos 50 quilos sem Jesus? Certamente que sim. Porque quando nós temos a visão da fé no futuro, quando nós
de porte ou vivenciando as misérias, as decepções, as dores físicas, as doenças, as perdas dos entes queridos, quando nós temos essa visão da fé compartilhada ou associada à fé no futuro, certamente que essas decepções, elas são, vamos dizer assim, mais fáceis de serem suportadas, mais fáceis de serem toleradas, de serem carregadas. Então, quando ele nos convida a procurar por ele, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, certamente que, primeiro, nós devemos ter os pés no chão, que nós, para seguir Jesus, nós devemos estar atentos, porque nós seguir Jesus não significa que nós vamos encontrar só um mar de rosas pela frente. Não. Seguir Jesus é muito mais do que isso. É estar preparado para sermos considerados tolos, para sermos considerados idiotas muitas vezes, para sermos considerados insensatos e assim por diante. Seguir Jesus é termos um comportamento, termos uma atitude exemplificada na prática da fé, da resignação, do amor que não espera recompensa, amor que não espera recompensa. E dessa forma, nós vamos somando as nossas virtudes morais, as nossas qualidades morais, vamos fortalecendo o nosso espírito, e aí sim, fica mais fácil de enfrentar as decepções, as desilusões ou os desafios que a vida nos convida. Guilherme, gostaria de ouvi-lo em suas considerações iniciais. Boa noite, é uma honra recebê-lo novamente. Ficamos com saudade em relação à semana passada, que você foi levar o seu abraço carinhoso ao vivo para demonstrar o seu amor de filho aos pais que vivem lá no Rio, não é isso? Eu pensei que eu estava sendo entrevistado. Ah, pode se preparar, porque não. É um bom convite. Não, eu digo o seguinte, eu ouvi do Rio o programa passado e o que vocês disseram é que eu estava numa entrevista para... É verdade. Essa entrevista que você estava fazendo lá com a CNN, se não me engano. Foi, na beira da praia de Copacabana. Bom, boa noite a todos. E aí, querido? Esse capítulo, né, Marcelo, é um capítulo tão curtinho, mas que pode ter tanta coisa a ser dita. Tão profundo ao mesmo tempo. Tão profundo. Essa passagem de Mateus, quando coloca que vinde a mim, parece às vezes que Jesus está dizendo para a gente, olha, tudo bem vocês estarem angustiados, que vocês estão em sofrimento, mas vem aqui que eu vou resolver tudo para vocês, né? E parece até uma maneira um pouco até comodista de ver a situação. Acho que o que a gente vai aprendendo com a doutrina e com todas as outras denominações religiosas também dos nossos irmãos cristãos, é que a gente tem que também ter a nossa iniciativa. Então, exatamente, ler a Bíblia, ler o Evangelho, praticar aquilo que a gente consegue praticar, ainda que falíveis sejamos, praticar aquilo é uma maneira de estar sim indo a Jesus, né? E tem uma coisa que me veio na cabeça enquanto você falava. Pois não. E também agora há pouco veio alguma coisa na minha cabeça também, viu?
Não é mosca não, né? Não. Bom, não pode falar da cor da mosca. Vamos lá. É verdade. Numa palestra para alguns executivos, uma psicóloga chegou, levantou um copo com água pela metade. Sim. E aí todo mundo já se entreolhou, falando, ó, isso é coisa de psicóloga mesmo. Vai perguntar se eu estou vendo o copo meio cheio ou meio vazio, que eu tenho que ser otimista, não posso ser pessimista. Mas ela surpreendeu todo mundo e ela falou assim, olha, vamos fazer um bolão? Eu quero saber quanto é que vocês acham que pesa esse copo aqui, com a água dentro. Aí foi uma coisa que já não esperavam. E todos preencheram num papelzinho, né, aquele peso, e o peso variou ali nas respostas entre 100 e 350 gramas. Ela fez uma média e falou, olha, a média que vocês estão dizendo aqui está aproximadamente perto de 250 gramas. E é isso mesmo? Deve ser. Só que o peso absoluto não importa. É porque, se a gente pensar que 1 quilo de água pesa aproximadamente... Perdão, 1 litro de água pesa aproximadamente... 1 quilo. 1 quilo, um copinho de 250, mais o vidro, né? Mas, de qualquer forma, realmente é pouco importante. Ela disse assim, depende do quanto tempo você o segura. Se eu segurar esse copo por 1 minuto, não tem problema nenhum. Exatamente. Se eu o segurar durante 1 hora, eu vou ficar com dor no braço. Se eu segurar por 1 dia, meu braço vai ficar amortecido e muito provavelmente paralisado. Em todos os casos, o peso do copo não muda. Mas quanto mais tempo eu seguro, mais pesado ele vai ficar. Exatamente. E todo mundo ficou realmente calado naquela hora, né? Pouco importava realmente, mas aquela reflexão começou a fazer uma provocação. E ela finalizou dizendo, o estresse, as aflições e as preocupações da vida são como aquele copo d'água. Eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles por um pouco mais de tempo e eles começam a me machucar. E se eu penso sobre eles durante todo o dia, eu me sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa. Então, fica também a nossa reflexão, né, dessa nossa aflição. Claro, é muito bom orar, pedir a Jesus ajuda, mas também largar o copo. Temos que nos mexer, né? Nos mexer e largar alguns copos, né? Algumas situações da vida são impossíveis de serem mudadas. A gente tem que tentar ao máximo fazer as mudanças, mas tem coisas que a gente tem que largar o copo. Não adianta ficar com as aflições. Certo? Sem dúvida. Bem lembrado essa colocação, né, Guilherme? E lógico, né, que é até uma maneira pedagógica, né, de você enfrentar, né, os desafios que a vida nos propõe, né? Então, quando a gente fica com aquele pensamento fixo, só naquele problema, e ficamos muitas vezes não aceitando aquela situação, muitas vezes nos revoltando com aquela injunção que a vida nos impôs, e não exercitamos a inteligência para superar aquele desafio, não exercitamos os nossos valores morais para superar aquele desafio, o peso do copo d'água vai aumentando e vai se tornando insuportável e nos levando à imobilidade, né? Sim. Que é o que você falou. E sem ter a pretensão de imaginar o que Jesus diria, mas tentando fazer uma reflexão, eu imagino que nós, quando chegamos a Jesus com as nossas aflições, a primeira coisa que ele vai perguntar é assim, e por que você está segurando o copo até agora? Por que você está segurando o copo até agora? Exatamente. A primeira coisa que você vai fazer é largar esse copo. Largar o copo e se movimentar. Então, e nesse sentido, né, como eu havia dito para você, que você lançou essa reflexão bela, por sinal, eu me lembrei de um outro comentário que todos nós conhecemos e fazemos uma ilação muitas vezes imperfeita de um salmo que é muito conhecido de todos nós, né? Não interessa se somos partidários da religião A, B, C, D e infinito, mas todos nós conhecemos o Salmo 23, quando eu tenho certeza que se eu iniciar, sempre tem alguém que vai complementar, né? Então o Salmo 23 começa assim, o Senhor é meu pastor, aí muita gente completa
erradamente: nada me faltará. Eu digo erradamente porque no original hebraico, quando você traduz o Salmo 23 direto do original hebraico para o português, você vai encontrar que a tradução correta é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque se fosse nada me faltará, nada significa que Deus teria que nos dar as coisas materiais. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Deus tem que dar para cada um de nós casa, comida, roupa lavada e 15, 20 mil reais por mês. E não é essa a propositura do Criador. Não é essa a propositura do salmista quando, inspirado, escreveu essas belas linhas. Então, quando o rei Davi escreve: o Senhor é meu pastor, não me faltará, então Deus não nos faltará em nos conceder a fortaleza espiritual, em nos conceder o amparo, a coragem para enfrentar as dificuldades, a resignação para aceitar os desafios e exercitarmos a inteligência, exercitarmos os valores morais. Não nos faltará em nos conceder a fé, para que, não nos faltando a fé, nós consigamos superar essas mesmas adversidades. Guilherme, acho que podemos fazer uma pausa inicial para podermos prosseguir no andamento do capítulo, porque acho que essas reflexões já poderiam preencher esse nosso primeiro bloco. O que você acha? Sem dúvida. Vamos fazer uma pausa, e já que falamos do copo d'água, e já que vamos fazer uma pausa também para tomar uma água, vamos ouvir Gilberto Gil com a música Tenho Sede. Tenho Sede. Opa, beleza. Então, com o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846, para eventuais ouvintes interessados em fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mais detidamente no capítulo 6, o Cristo Consolador. E lá no item 3 desse mesmo capítulo, nós vamos encontrar uma outra passagem evangélica que se compõe como uma das promessas de Jesus. E vocês sabem que, como Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, ele não promete aquilo que ele não poderia cumprir. Então vamos lá. Lá nas anotações de João, do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e no versículo 26, nós vamos encontrar Jesus assim se expressando: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é
o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, veja bem que Jesus termina dizendo: o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Temos algumas correntes de pensamento que se referem, quando refletem sobre essa passagem do Evangelho, então alguns estudiosos afirmam que Jesus estava se referindo ao dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, todos sabemos que ocorreu aproximadamente 50 dias após a morte de Jesus, quando os apóstolos iniciaram as suas tarefas de curarem as pessoas que cruzavam os seus caminhos. E mais tarde soubemos também que os apóstolos criaram uma igreja chamada Igreja do Caminho, e essa Igreja do Caminho era praticamente o primeiro hospital em funcionamento, pois recebia os doentes naquela época, e dava a assistência que era possível dar de acordo com os conhecimentos da época. E muitas pessoas foram curadas nessa Igreja do Caminho. Talvez a mais conhecida, talvez a mais famosa, seja Estevão, que nós vamos encontrar o relato na obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, uma belíssima obra intitulada Paulo e Estevão. E Estevão, quando chega em Jerusalém, ele chega muito doente, ele é acolhido pelos apóstolos lá na Igreja do Caminho, ele fica muitos dias entre a vida e a morte, com aquelas febres que não se sabiam nem tratar e nem se sabiam a causa naquela época, né, de acordo com os conhecimentos da ciência da época. Mas o Estevão permanece na Igreja do Caminho e, com muito custo, ele consegue se recuperar e depois se torna um grande divulgador dos ensinos de Jesus, e também, como os demais apóstolos, também curava muitos enfermos e ajudava muita gente, não só com os seus poderes mediúnicos de possibilidade de cura, como também pela sua palavra envolvente, pelo seu discurso estimulador, que aliviava e salvava, resgatava muitas pessoas dos abismos, sobretudo os abismos espirituais. Muito bem. Então, tem algumas pessoas que acham que quando Jesus se refere ao Consolador, estava se referindo aos dias que se seguiram ao Pentecostes, porque que Jesus fala que enviará e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar. E também, né, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Muito bem. Só que esse pensamento nos parece um pensamento incompleto, porque 50 dias, será que com 50 dias os apóstolos esqueceriam tudo o que eles aprenderam com o Mestre? Na convivência de 3 anos, que certamente foram 3 anos maravilhosos,
de tanto ensinamento, de tanto testemunho que Jesus deu, curando, aliviando, resgatando dos precipícios inúmeras almas? Então, não daria, será que os apóstolos teriam esquecido todos os ensinamentos? Certamente que não. Então, na visão espírita, nós vamos encontrar o Kardec fazendo o seguinte comentário: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal interpretado, mal compreendido. E quando nós fazemos uma análise dos 20 séculos que se seguiram à passagem do Mestre pela Terra, nós vamos observar que muitos dos seus ensinamentos, a partir do século V, a partir do século VI, foram completamente esquecidos, porque, infelizmente, os seguidores, ou os ditos seguidores de Jesus, a partir do século V, a partir do século VI, esses seguidores, eles se unem à política do mundo e começam a perverter e a inverter os valores morais que o Mestre havia nos ensinado. E isso se deu ao longo de vários séculos, até por volta de 1500, quando o Lutero, o monge alemão, não se conformando com as vendas das indulgências efetuadas pela Igreja Romana, pelos bispos, pelos cardeais, à época, ele não se conformando, ele abandona a doutrina católica e implanta aquilo que ficou conhecido como protestantismo. Infelizmente, apesar de ter sido um ato corajoso de Martinho Lutero e que deu origem às chamadas igrejas protestantes, que deu origem ao luteranismo, depois também ao calvinismo, às igrejas protestantes pentecostais, mais tarde as igrejas protestantes neopentecostais e as inúmeras derivações que delas vieram. Então, infelizmente houve também uma incompreensão que acabou também por formar uma luta de classes, principalmente em alguns países lá da Europa, entre eles uma das Irlandas. Até hoje existe uma intolerância muito grande entre católicos e protestantes. Bem, mas quando chega por volta de 1850 e temos contato com a doutrina espírita, não que a doutrina espírita seja mais do que as outras, porque a doutrina espírita é uma doutrina que foi revelada pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos superiores. Então, na análise dos ensinamentos do Mestre, então nós podemos observar que os ensinos de Jesus são melhor compreendidos e muitos dos seus ensinos que foram esquecidos, os benfeitores espirituais vêm recordar esses mesmos ensinamentos. Então, através dos 5 princípios da doutrina espírita, é mais fácil
nós compreendermos os ensinos do Mestre, os ensinos morais do Mestre. E quais são esses 5 princípios? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação. Sem a reencarnação, Deus não consegue elaborar a sua justiça, que é baseada na sua imensa misericórdia, e também o 5º princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a lei de evolução. Guilherme, você gostaria de efetuar algum comentário ou podemos seguir adelante? Podemos seguir, então vamos aí. Então vamos seguir adelante. Aí o nosso querido Kardec, ele completa dizendo assim: o Espiritismo vem na época predita, ou seja, não algumas semanas depois da morte de Jesus, mas 18 séculos depois, ele vem cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então fica mais fácil de compreender a promessa de Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Porque será que eu preciso, para ser feliz, será que eu preciso sofrer no sentido masoquista, gostar de sofrer? Não, mas nós vamos encontrar uma explicação sensata para a causa dos sofrimentos. E se o sofrimento que nós vivenciamos, as decepções que nós vivenciamos hoje, se elas não estão no presente, elas se encontram em existências passadas. Ou seja, uma pessoa, uma criança, por exemplo, que nasce com um defeito no coração, como dissemos no programa anterior, se essa criança nasce com um defeito no coração, se fosse uma existência só, o que ela fez de errado para merecer esse sofrimento? Se a alma fosse criada no mesmo momento que o corpo? Agora, se Deus é justo, Deus também permite que a causa desse sofrimento seja justa. Então, se a criança nasceu com uma imperfeição e ela nasce com esse sofrimento, é porque numa existência anterior ela usou de maneira equivocada o seu coração. Ou então, ela, numa existência anterior, ela pode ter cometido suicídio através de uma arma de fogo na região do precórdio, ou então utilizando-se de uma arma branca, de uma faca, e extinguindo a sua existência, e dessa forma causando uma lesão no seu corpo espiritual, e essa lesão no seu corpo espiritual fica marcada, e para que ela seja corrigida, tem que, numa existência anterior, numa existência subsequente, melhor dizendo, essa lesão vai se manifestar como
uma doença na região do seu coração. Lógico que é só um exemplo que nós estamos dando, né? Então nós podemos observar que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e também na destinação da Terra, onde o homem sofre o seu passado. Ele mostra também o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises saudáveis que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, se somos acometidos por uma doença de difícil controle, por uma doença de difícil tratamento, certamente não devemos perguntar a Deus: por que comigo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer essa sorte infeliz? Para merecer essa tragédia? Para merecer essa doença que está me arruinando? Não perguntemos com revolta para a divindade, mas perguntemos para a divindade o que devemos aprender com essa experiência dolorosa. O que essa doença está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? E, aceitando de cabeça erguida, aceitando com coragem, com resignação, os desafios que a vida nos impõe, essa aceitação permite que possamos dar um passo seguro adiante, que possamos dar um passo enfrentando e desenvolvendo os valores morais e desenvolvendo a inteligência para superar essas aflições. Guilherme, poderíamos fazer mais uma pausa? Opa, vamos sim. Da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Aproveitamos para mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, que se encontra ciceroneando a mamãe Graça em sua visita aos seus familiares lá em Portugal, lá na terrinha, pois. E também aproveitamos para mandar um abraço carinhoso à nossa querida Luciana, à Maria Fernanda, à nossa querida Fátima, nosso querido Nelsinho, e também aos estimados ouvintes, o Denis, a nossa querida Edna e tantos amigos que nos prestigiam. Muito bem, então dando continuidade aqui ao programa do tema de hoje, que o tema é o Cristo Consolador, capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é um capítulo que a mim muito me comove, porque em certas situações de angústia, em certas situações em que nos encontramos muitas vezes à beira dos abismos espirituais em nossa trajetória, eu, particularmente, quando me encontro nesta situação e muitas vezes as fraquezas nos consomem mais do que deveríamos permitir e nos envolvemos negativamente com o pessimismo, nos envolvemos negativamente com as fragilidades de ordem espiritual que em algumas circunstâncias deixamos que esse envolvimento prevaleça, mas quando isso ocorre, eu particularmente busco esse antídoto, esse tratamento, esse remédio, que é a análise
e a leitura, a reflexão deste capítulo em especial, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 6, ele nos resgata dos abismos, ele nos conforta, ele nos consola, ele faz com que nós cheguemos sim ao fundo do poço, mas ele também lança uma luz poderosa que faz com que sejamos capazes de identificar a mola propulsora que se encontra escondida no fundo do poço. E essa mola propulsora, dando um pequeno salto nela, ela nos remete, nos fortalece de tal maneira que somos capazes de sair do fundo do poço de maneira imediata. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esta belíssima mensagem que se encontra nas instruções dos Espíritos deste capítulo, notadamente o item 5. A maioria dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria dos capítulos é composta por uma colocação que o Kardec faz através da passagem evangélica, ou seja, os ensinos morais de Jesus. Aí depois que o Kardec escolhe, seleciona as passagens evangélicas, ele faz o comentário das passagens, evidentemente com a visão espírita, com a visão daqueles 5 princípios básicos que são o alicerce, que compõem o alicerce da doutrina espírita. E depois que ele faz esses comentários, aí a maioria dos capítulos é composta por essas instruções dos Espíritos. E essas instruções dos Espíritos, elas são uma compilação de mensagens selecionadas pelo eminente codificador, selecionadas pelo Kardec, e que foram, de acordo com o conteúdo, foram colocadas nos capítulos correspondentes. E o Kardec, como a sua formação era a formação de um professor, de pedagogo que fora, de diretor da escola do Instituto de Ensino Pestalozzi, lá de Yverdon, na Suíça, e depois participando ativamente da elaboração da gramática francesa, como pesquisador e cientista que era e notoriamente reconhecido, antes de utilizar o pseudônimo Allan Kardec, o seu nome real é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E o professor Rivail, com essa alta capacidade didática, ele pôde então elaborar não só o Livro dos Espíritos, como as demais obras, e de maneira bem didática. Então, nesse capítulo específico da promessa do Consolador, nesse capítulo do Cristo Consolador, ele escolheu esta mensagem psicografada e assinada pelo Espírito de Verdade, e que foi assinada em Paris no ano 1860.
Atentem para o conteúdo da mensagem. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar, eliminar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já não estão mais no corpo, a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então esta mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade, lá em Paris, em 1860. Observem que a sua linguagem é de um alto teor de espiritualidade. É uma linguagem que busca, sobretudo, estimular aqueles que se encontram depressivos. É uma mensagem que serve de consolo o tempo todo. É uma mensagem que mostra a grandeza de Deus. Olha só o que o Espírito de Verdade escreve: o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Quem é capaz de levantar uma onda, né, Guilherme? Quem é capaz de fazer
uma semente. Uma semente. Tão simples, né? Nós não sabemos quantos frutos uma semente será capaz de gerar. Mas podemos saber quantas sementes tem em um fruto, né? Em um fruto é possível contar quantas sementes, né? Estão lá contidas. Mas uma semente, nós não somos capazes de identificar quantos frutos, né? Enfim, quando nós analisamos uma célula, por mais simples que seja uma célula vegetal, por exemplo, né? A grandeza do seu funcionamento, a inteligência no seu mecanismo de funcionamento, qual cientista, por mais poderoso, mais inteligente que seja, qual cientista é capaz de criar, de fabricar uma célula vegetal que seja? Nós podemos, através da engenharia genética, fazer a multiplicação, né? A replicação, mas fazer uma célula, ainda não temos essa capacidade. E ao longo da mensagem nós observamos que os homens, ao longo dos séculos, se desviaram do caminho reto e enveredaram pelos caminhos da impiedade. E ao longo dos 18 séculos que se seguiram até a chegada da doutrina espírita, quantos erros que nós não pudemos enxergar no cristianismo. Mas os erros que se encontram no cristianismo não pertencem a Jesus, não pertencem ao Mestre. Os erros são de origem humana. Nós é que inventamos as hierarquias, que inventamos os ritos, que inventamos as mais variadas sequências e ordenações para que o culto se estabelecesse dessa maneira e não daquela maneira. Enfim, valorizamos mais o culto exterior do que o culto interior que Jesus permanentemente nos convidava ao afirmar que o reino de Deus existe dentro de cada um de nós. Quando ele chama Francisco de Assis para reerguer a igreja por volta de 1200, a igreja que ele queria que Francisco reerguesse não era aquela capela que havia sido abandonada lá na região da Úmbria, próxima de onde morava o nosso querido Francisco de Assis. Mas num curto período, o grande enviado do Mestre compreendeu que a igreja que o Mestre se referia, que ele gostaria que fosse reerguida, era a igreja do interior de cada um de nós. Era o resgate dos seus ensinamentos, valorizando os ensinos morais que o Mestre nos deixou a todos. E foi preciso que depois de Francisco de Assis viesse também a donzela de Orleans, a nossa querida Joana d'Arc, mais tarde, como dissemos anteriormente, a implantação do protestantismo, que foi muito importante ao romper com o poderio eclesiástico da época e com a implantação de um pensamento novo, de um pensamento mais arejado, de um pensamento em que havia liberdade de interpretação das escrituras sagradas, que até Lutero encontravam-se na posse exclusiva da Igreja Romana. E mesmo a Igreja Romana, que hoje, felizmente, dá demonstrações
de retorno à prática do Evangelho, de valorização da caridade, da valorização do amor que não espera recompensa, como temos visto através da exemplificação do nosso querido Papa Francisco. E depois que se deu a implantação do protestantismo, evidentemente que no pensamento do século XIX, nós vamos encontrar as condições necessárias para que a humanidade, a comunidade científica, a comunidade religiosa mais amadurecida pudesse estar pronta para receber os ensinamentos da doutrina espírita. Dizemos uma vez mais, não que a doutrina espírita seja superior, ou seja a mais completa, ou seja a mais importante de todas. Não, longe disso. Mas os ensinamentos nela contidos estão em perfeita coerência, em perfeita sintonia com os ensinamentos do Mestre e também estão em perfeita sintonia com aquilo que a ciência preconiza. Passados mais de 150 anos, mesmo aqueles cientistas mais intolerantes, mais rigorosos na avaliação e mesmo na perseguição à doutrina espírita, não encontram erros em seu conteúdo. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Uma coisa que me chama a atenção nessa mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, em 2 vezes no texto, eu vou ler a última. Pois não. Ele menciona a sugestão de que nós ouçamos as vozes do além, né? Sim, no finalzinho, você viu que coisa maravilhosa? Tem 2 passagens, tem uma no início e uma no final. No final, sim, eles colocam o seguinte, o Espírito da Verdade coloca o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, como você bem falou, né? Exato. E ele coloca: e eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. E aí fica aquela reflexão, né? Então o que será isso? O que será que ele está sugerindo, né? Vamos ficar num lugar silencioso e esperar que alguma voz do além vá falar conosco? Alguns têm essa capacidade, têm uma mediunidade que permite que isso sim seja feito. Mas a minha interpretação pessoal aqui, Marcelo, pois não, e é uma coisa que me fez entrar no Espiritismo e me aprofundar no estudo. Servir de estímulo, né? É justamente isso. Como é que eu posso ouvir a voz do além? Então, a gente tem na literatura espírita obras belíssimas de André Luiz, de Emmanuel, psicografadas em sua grande maioria pelo nosso Chico Xavier, e vários outros médiuns conceituados e que tem várias obras muito profundas e bonitas psicografadas, e que quando eu converso com alguma pessoa que não é espírita, eu falo: olha, lê, porque minimamente é um romance belíssimo. Quando você pega um Paulo Estevão, por exemplo, né, fazendo uma homenagem ao nosso centro espírita Paulo de Tarso, quando você lê aquele livro ali, ainda que você não acredite que aquilo foi verdade naquele nível de detalhamento, porque a gente sabe que na própria Bíblia está tudo lá. O que Paulo Estevão faz é simplesmente entrar num pouco mais de detalhe,
certo? Da vida de Estevão, sobretudo. Da vida de Estevão, da transformação de Saulo para Paulo no caminho de Damasco, da visão de Jesus. Exatamente. Né? E isso todos os nossos irmãos cristãos também acreditam. Então, essa obra que foi psicografada por Chico, ela aprofunda num nível de detalhe que é assim, minimamente curioso, né? Que você fala, olha, e aqui está dizendo, olha, você tem como ouvir as vozes que clamam do além, através dessas psicografias, através de estudar mais a doutrina, tentar um desenvolvimento mediúnico, por que não, através da sua oração. Quantas vezes, né, eu particularmente não me sinto médium, eu não consigo sentir ainda nada, mas às vezes os meus filhos perguntam, como é que você sente a sua mediunidade? E eu, para não desapontá-los, respondi um dia uma coisa que eu acho que, embora fosse para não desapontá-los, é verdade. Sabe quando eu falei para eles assim, sabe quando você está fazendo uma coisa e tem uma vozinha falando lá dentro de você, não é legal, hein? Isso aí que você está fazendo não é legal. A gente chama da voz da nossa consciência, mas quem sabe não é o nosso mentor do nosso lado, soprando na nossa orelha, falando assim, não vai por esse caminho, né? Que você não vai se dar bem. E quantas vezes a gente toma o caminho e de fato no final dele viu que a vozinha que era tinha razão, né? Pois é. Então, a vozinha tinha razão, né? E não era a nossa pequena voz. Não era nenhuma. Era a pequena voz. Era baixa voz com grande responsabilidade de conteúdo que deveria ter sido seguido. Né? Exato. É a voz interior, né? Exatamente. Quando nós nos sintonizamos e ouvimos a voz interior, né, Guilherme? Aí fica mais fácil, né? Exatamente. E essa mensagem, ela é muito tocante, né? Do começo ao fim, né? E olha que interessante, né, Guilherme? Porque é uma mensagem, a capacidade de síntese, né, do espírito de verdade, ela é emocionante, né? Porque, olha só, ele diz assim, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo. Então, quando ele fala amai-vos, ou seja, desenvolver o amor, desenvolver os valores morais, né, as virtudes morais, e instruí-vos através da posse do conhecimento, ou seja, as duas coisas mais importantes que o nosso espírito eterno necessita são essas duas, né? É o conhecimento intelectual e as virtudes morais, né? O desenvolvimento das virtudes morais. Ou seja, ele vai direto ao assunto, né? Ele tem uma objetividade e ao mesmo tempo a colocação dele é carregada de poesia, né? Amai-vos, este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo, né? Olha só, então, quer dizer, a objetividade do Espírito da Verdade é tão gigantesca que deixa claro que aquilo que nós necessitamos é isso, é aprender através da posse do conhecimento, né, do conhecimento intelectual, mas também aprender a dividir esses conhecimentos intelectuais, a compartilhar os conhecimentos intelectuais com aqueles que convivemos e desenvolver as virtudes morais. São essas duas ferramentas que devem ser levadas, devem ser colocadas na nossa mala quando adentrarmos lá na imortalidade, né? E quando ele diz aqui, crede e orai, de novo eu vou falar dos filhos, né? Quando a gente está educando um filho, a gente chega para ele e fala, olha, o fogo é quente. Se você colocar a mão no fogo, você vai queimar a mão. Você vai queimar. Mas, e buraco da tomada, se você botar ali um ferrinho, você vai levar um choque, ou o dedo, né? Mas assim, eu particularmente, embora eu tenha falado isso para os meus filhos, eles todos botaram a mão no fogo e queimaram, não a ponto de ter nenhuma queimadura mais séria, mais grave, mas botaram a mão no fogo e botaram a mão na tomada, né? Então, quando a gente lê essa mensagem aqui, olha... É mais ou menos a mesma coisa. É um pai falando para o filho o que fazer. Exatamente. E é muito natural que nós, enquanto filhos, a gente... leia e faz, crede e orai. Que crede e orai que nada.
né? Eu tenho que, às vezes, que eu quero pôr a mão no fogo, eu quero... E isso faz parte, eu acho, dessa segunda parte que ele diz. Além de crer e orar, que é importante, Sim. ele também incentiva que nós nos instruamos. Exato. Porque é com a instrução que a gente vai conseguir entender certas coisas. Então, se eu puder, no exemplo que eu estou dando, me instruir, descobrir que o fogo é quente, não precisar nem colocar a mão no fogo, tanto melhor. Mas ainda que eu aprenda colocando, isso não deixa também de ser uma maneira de estar me instruindo. Talvez não pelo melhor caminho, mas é uma instrução. E como você bem falou, vamos replicar essa instrução. Ainda que saibamos que muitos, para quem a gente vai replicar a instrução, vão dar cabeça, vai precisar pôr a mão no fogo também para aprender. Exatamente. Né? Mas o nosso trabalho está sendo feito, está sendo... o nosso trabalho está sendo, como que se diz, a tentativa existe, né? E esperamos sempre poder melhorar até a nossa maneira de colocar para que as pessoas consigam, através de estudo, através de instrução, evitar os fogos da vida por aí, né? Sensacional. Então, e como uma última reflexão aí, Guilherme, que me ocorreu aqui, eu digo última reflexão porque nós estamos nos preparando para nos despedirmos, né? É que, lógico que Jesus, o Espírito de verdade, a comunidade dos benfeitores espirituais, eles não se preocupam se nós... eles não se preocupam se nós estamos... se os comentários deles são coerentes ou não são coerentes com o que Jesus, por exemplo, deixou ensinado através dos textos evangélicos, né? Mas quando nós avaliamos, né? Então, veja bem, né? Ele dá ênfase para amar e para instruir-se, né? Uhum. Então, num determinado momento, nós vamos ver lá, eu vou falar o capítulo e o versículo, porque tem alguns capítulos e versículos que eu guardei de memória, né? Lógico que eu não sei todos, nem tenho essa pretensão. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, tem um dos mais belos ensinamentos que nós podemos aplicar para todas as situações. Que Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós nos instruímos, nós buscamos e conhecemos a verdade. E a verdade, de posse da verdade, nós estaremos fortalecidos espiritualmente, e de posse dela, nós nos libertaremos desses sentimentos ou dessas imperfeições morais que ainda somos portadores. E quando nós fazemos a busca do autoconhecimento, quando nós procuramos praticar o conhece-te a ti mesmo, logicamente que conhecendo aquilo, as nossas imperfeições, aquilo que somos capazes, as nossas limitações, então nós estamos conhecendo a verdade sobre nós mesmos. E conhecendo a verdade sobre nós mesmos e fazendo as mudanças que se fazem necessárias, nós nos libertaremos das amarras, nos libertaremos das imperfeições que ainda insistimos em sermos portadores, né? E eu queria, já fazendo aqui as minhas despedidas, Marcelo, colocar também que essa mensagem eu acho que renderia uns 10 programas, mas sim. A coisa que também me trouxe, me toca e me fez mais estimulado a seguir a doutrina espírita, é justamente que, como você bem falou, cada um que participa dessa obra
não está nem aí para estar conectado com alguma outra frase, para pegar um gancho e tal, mas se você pega a obra inteira, ela está toda entrelaçada. Está toda entrelaçada, toda imbricada, né? É difícil de você pegar uma coisa que não esteja. Aliás, eu particularmente, pelo pouco estudo que eu já fiz, eu não consigo. E quando eu digo a obra, eu não estou falando só do Evangelho. Eu estou falando dos 5 livros da doutrina. Eu estou falando das obras de Chico, né? Eu estou falando de muita coisa que temos aí de literatura que vai nos aproximando de uma constatação de que ou está todo mundo conspirando para uma grande mentira universal, ou aquilo tudo realmente faz um grande sentido. Mas o que eu ia dizer é justamente a questão da introdução do Livro dos Espíritos, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, aonde Kardec sugere que, se em algum momento a doutrina espírita divergir dos conhecimentos da ciência, fiquem com a ciência. Fiquem com a ciência. Só que passados 150 anos, Guilherme, até hoje não foi preciso. O que acontece é o contrário. Acontece o contrário. Cada vez mais que a ciência nos surpreende com descobertas, a gente vai vendo que ela se aproxima da doutrina espírita. Também os cientistas, eventualmente até ateus, que também não estão nem aí para encadear nada com nada, quando eles fazem os estudos e a gente compara com o que está na doutrina, você fala... então é isto aqui, ó. Espírito não é um vaporzinho, não. Tem o tal lado daquela matéria quintessenciada, né? E aí a gente vai ver... Uma matéria numa outra dimensão, que nossos olhos não capturam, né? Que as nossas máquinas ainda não capturam. E por aí vai. Eu acho que fica a reflexão e a sugestão dos que têm a curiosidade de aprofundar, porque realmente é uma viagem... pelo menos no meu ponto de vista, sem volta, sabe? É um esclarecimento que a gente adquire na parte de instruir-nos, que nos ajuda bastante, inclusive na outra parte, de colocar em prática essa instrução, no sentido de conseguir não carregar nossos corpos